têm essa má interpretação do livro do Apocalipse. Capítulo 2 de Apocalipse, a partir do verso 8, a segunda carta direcionada à igreja de Esmirna, glória a Deus, se breve, diz aqui, Apocalipse capítulo 2, a partir do verso 8: e ao anjo da igreja de Esmirna escreve: estas coisas diz o primeiro e o último, o que estava morto e está vivo. Eu conheço as suas obras e a tribulação e a pobreza, mas tu és rico. E eu conheço a blasfêmia dos que dizem que são judeus e não são, mas são a sinagoga de Satanás. Não temas estas coisas que tu sofrerás. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados e tereis tribulação por 10 dias. Ser fiel até a morte, e eu te darei a coroa da vida. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Aquele que vencer não será ferido pela segunda morte. Amém? Peço a ti que deixa a mensagem que Deus tem para falar com você nessa noite. Pois nesse momento, toda vez que a mensagem é lida, abençoada, Deus fala conosco. Então, empresta os seus ouvidos para o pregador nessa noite. E deixa Deus falar contigo da maneira qual Ele quer falar. A primeira carta do livro de Apocalipse, direcionada às 7 igrejas da Ásia, vai ser para Éfeso. E Éfeso quer dizer desejável ou primeiro amor. Só que quando essa carta vai ser direcionada a Éfeso, Éfeso já deixou de ser o primeiro amor, já deixou de ser desejável. Na época de Paulo, Paulo vai elogiar a fé daqueles irmãos, a confraternização, o amor, o cuidado pela obra. Mas quando chega no Apocalipse, onde Jesus ele vai dar essa revelação para o apóstolo João, essa igreja já não é mais desejável, já também não é mais primeiro amor. Então Jesus vai corrigir, exortar aquele povo, aquela igreja e fala: volta-te ao primeiro amor. Agora a segunda carta, Esmirna quer dizer mira ou amargura. Esmirna quer dizer mira ou amargura. Talvez você depois vai pesquisar o processo da mirra, qual ela passa para depois ela chegar a uma fragrância. Então essa igreja ela vai passar por um processo muito doloroso, uma perseguição ferrenha, aonde essa igreja está no cenário, aonde de um lado há uma população judaica e de outro lado há uma população que é fiel, leal a Roma. Então nesse período o pessoal vai oferecer sacrifícios, culto, adoração lá no imperador romano César. E essa igreja está num contexto, num cenário onde há essa divisão no meio de dois povos, aonde vai seguir, perseguir a igreja. Então Jesus ele vai falar com este povo, com esta igreja, a qual está passando por uma perseguição ferrenha. Então Jesus ele vai mandar uma carta. Eu não sei se você já viveu um período onde não tinha rede social como nos dias de hoje, aonde se você tivesse um telefone fixo, você era top naquele momento, porque era algo de luxo quem tinha um telefone fixo dentro de casa. E nos dias de hoje a gente está com saudade de alguém, faz tempo que não vê alguém, mas uma chamada de vídeo pelo WhatsApp, você vê a face daquela pessoa, você vê o cenário aonde está aquela pessoa. Só que teve uma época, muitos anos atrás, que era a base de carta. Então se você quisesse comunicar com alguém à distância, você ia escrever carta, mandar cartas, e muitas das vezes até para namorar
tinha os bilhetinhos, tinha as cartinhas. Era assim que acontecia uns anos atrás, aonde não tinha essa tecnologia. Agora Jesus ele vai direcionar uma carta a 7 igrejas. Alguma das igrejas está em bom estado, ele vai elogiar. Jesus ele vai mostrar a sua onisciência em todas as igrejas. Eu conheço as tuas obras, eu conheço o teu sofrimento, eu conheço a tua dor. E não há ninguém melhor que conheça o nosso sofrimento, a nossa dor, nossas tribulações, do que o nosso Senhor Jesus. Mas se formos voltar um pouquinho no tempo, a gente vai entender que Deus ele não conhecia a nossa dor, pastora. Uma coisa que Deus ele não sabia era da nossa dor. Deus ele sempre foi onisciente, onipotente e onipresente. Mas algo que Deus ele não sabia era da dor, porque espírito sente dor. Deus ele já perdeu alguma guerra, alguma batalha para alguém? Não. Aí veio o Senhor Jesus em carne, o Deus que se fez carne. Ele passou por nossas tribulações, ele sentiu dor, sentiu fome, nasceu como uma criança normal, teve que viver, aprender. Então Jesus ele conhece a nossa dor. Então Jesus estava direcionando aquela carta, mas sabendo das dores, das aflições que aquele povo estava passando. Glória a Deus. Então essa igreja ela vai passar por um período, assim como uma mirra, ela passa um processo de ser moída para ser extrair com a sua fragrância, o seu óleo. Então a igreja de Esmirna ela vai representar o período da igreja do ano 100 até o ano 312 depois de Cristo. Então muitos imperadores de Roma que ali surgiram junto com a população judaica, ela vai perseguir a igreja. Até surgir um imperador chamado Constantino que vai abolir a perseguição da igreja. Mas Jesus vê que Jesus ele está dando um tempo determinado para o começo e um tempo determinado para o fim. Eu conheço as tuas obras. Glória a Deus. Eu conheço as tuas perseguições, a tua dor. Então é uma carta de alguém que realmente conhece o teu estado ao qual você está passando agora neste momento. Se tem alguém que conhece o seu estado neste momento, é Jesus. Não é o pastor, não é a pastora, não é o pregador, mas sim Jesus. Ele conhece a tua dor, a tua aflição, o teu problema, a qual você tem vivido, a perseguição a qual tem se levantado contra a tua vida. Por isso ele entende. Não há alguém que entende melhor do que ele. Mas Jesus está também consolando aquele povo. Seja fiel, firme até eu tirei a coroa da vida eterna. Sabe o que Jesus está te dizendo? Por mais que não esteja fácil, por mais que não esteja, está sendo difícil para você, vale a pena ser fiel até vale a pena você superar tudo aquilo que você está enfrentando, passando até a morte. Amém, Deus. Agora a gente vive num mundo onde estamos presos em uma matéria, então a gente vive de uma maneira alternativa, em uma alternância. Um dia você está sorrindo, em um momento você está chorando, em um momento você está sem dor, em um momento você está com dor, então você vive em uma alternância. Então um momento está bom e um momento está ruim. Por quê? Porque você vive preso a uma matéria. E a dor ela faz parte do processo de embora não seja fácil o sofrimento, embora não seja fácil suportar a dor, faz parte do processo. E só vai viver o propósito quem suporta o processo. Se eu e você não suportar o processo, não viveremos o propósito de Deus. E uma coisa que me chama a atenção que aquele povo, aquelas duas religiões vai se levantar contra a igreja. Então o pastor, a irmandade daquela época está sofrendo uma perseguição ferrenha. E quando falamos de perseguição, não é a perseguição a qual eu e você passa, que muitas das vezes queremos largar tudo, juntar o balde
e suportou o que suportou para que hoje eu e você estivéssemos aqui. Olha o processo que a igreja primitiva vai passar. Hoje, muitas das vezes, um momentinho de dor, uma dor de cabeça, motivo fútil, banal, queremos largar a presença de Deus, queremos seguir o mundo, servir o mundo e não mais servir a Deus. Olha a perseguição, olha o processo que essa igreja estava passando, sofrendo. Perseguição de morte, você tem noção do que é isso? Você ser perseguido até a morte. E Jesus está dizendo: eu conheço as suas obras e tribulações e pobreza. A gente vai ver que, em contraste com a igreja em Laodiceia, a última carta, a gente vai ver que era uma igreja rica, uma igreja que não faltava nada, tinha muitos bens materiais, mas uma coisa que Laodiceia não tinha, Esmirna tinha de sobra, que era a presença do Espírito Santo, era a presença de Jesus. Em Laodiceia, Jesus está à porta batendo para que aquela igreja deixe ele entrar, mas aqui não, aqui é o contrário. O povo, a população, devido à perseguição, os imperadores mandam tirar os seus bens materiais, leva aquele povo a um sofrimento de pobreza, de não ter talvez o que comer, o que vestir, aonde morar, para que esse povo largasse a sua fé cristã e viesse adorar o imperador César, o imperador romano. Olha como estava a perseguição naquela época. Imagina você a vida deste pastor, imagina a vida dessa irmandade, dessa igreja, a qual estava se passando naquela época. Porque a gente pregando, a gente não se aprofunda muito, ouvindo talvez, a gente não para entender quão dolorosa, quão marcante foi aquela perseguição. Imagina a sua pior fase da sua vida. Você se coloca nesse cenário pensando a maior fase da sua vida, onde foi só você e Deus e mais ninguém. Foi por aí que aconteceu com aquela igreja, com aqueles irmãos. Perseguição, perseguição de morte. Mas Jesus fala: eu conheço a tua pobreza. Eu conheço a tua pobreza é material, mas tu és rico. Mas tu és rico. Persevera até o fim. Vale a pena ser fiel. Eu tenho algo melhor para ti, melhor do que o ouro, melhor do que a pedra. Algo melhor para ti. Persevera, está doendo, suporte um pouco mais. Difícil, suporta um pouco mais. Pois eu tenho o melhor para ti. Por mais que vai ser levado à prisão, por mais que vai chegar à morte, vale a pena ser fiel. Toda a luta, toda a perseguição, porque a Bíblia vai dizer que a nossa fé era como ouro. Assim como o ouro, ele vai passar por um processo diversas vezes para chegar a um nível de excelência, de purificação, assim, a nossa fé. Jesus, ele não prometeu, se formos obedientes a ele, não íamos ter tribulações, aflições, não. Jesus, ele não te prometeu isso. Mas ele te prometeu: se fiel até o fim, ele te dará a coroa da vida. Porque essa coroa está em sua mão. Essa coroa está com Jesus. Então, se fiel até o fim, se perseverarmos até o fim, receberemos esta coroa. Agora a dor, o processo da dor. Dói muitas das vezes, dá vontade de chutar o balde. Lembra do processo a qual nosso irmão Jó passou? Perder tudo, não ter nada, perder a sua família, e mesmo assim Jó vai permanecer fiel. Essa igreja estava passando pelo mesmo. Esses irmãos estavam passando pelo mesmo processo. Estavam perdendo seus bens materiais,
não tinham lugar de paz para adorar, cultuar a Deus. Às vezes o povo estava cultuando a Deus, adorando a Deus, exército, povo, soldados, para vir buscar aqueles irmãos, levar à prisão, entrar nas suas casas, tirar os seus bens materiais, e saber que você está correndo risco de morte por causa de adorar a Deus, aonde em muitos países, nos dias de hoje acontece. Outro dia estava vendo uma reportagem que no Afeganistão, as mães, o que ela faz, pastor, ela pega os seus órgãos e doam para alimentar os filhos. Vende um rim a preço de banana. Olha o ponto que a população, nos dias de hoje, ainda está vivendo. Você, para que o seu filho não morra, você tem que vender um órgão e a preço de banana. E muitas das vezes a gente acha que está tendo prova, porque a irmã fala mal de você, porque o irmão não gosta de você. Essa luta não é culpa de Deus. Se o irmão, a irmã te caluniia, se o teu vizinho não gosta de você, ore por ele. Acha que isso é perseguição? Imagina você se ver amarrado para ser decapitado. Ou você nega a sua fé, você processa a sua fé, ou você professa a sua fé para não dizer que você é um cristão. Isso é luta. Isso é luta. É o que muitos estão passando nos dias de hoje. Muitas das vezes discute com a esposa, com o esposo, já não é mais motivo de adorar a Deus, de não ir para a igreja. Isso é luta. Luta é você se ver entre a vida e a morte, ou adora ou nega, ou adora ou nega. Você faria o quê? Você adorava ou negava? Por coisas banais já negamos Jesus a todo momento. Por coisas fúteis já negamos o nome de Jesus. Uma hora é a paz do Senhor, uma hora é bom dia, boa tarde. Não temas, verso 10, não temas estas coisas que tu sofrerás. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados e tereis tribulação por 10 dias. Ser fiel até a morte. Ser fiel até a morte. Olha o que Jesus está dizendo: vale a pena ser fiel. Não nega meu nome. Vale a pena ser fiel. Está difícil, passo pela prova adorando a Deus. Está difícil, adore o nome do Senhor, porque vale a pena. Vale a pena ser fiel. Vale a pena ser fiel. Você está sendo fiel, continue sendo fiel. Porque vale a pena ser fiel. Ele veio para os pecadores, mas ele retornará para buscar pecadores arrependidos. Uma igreja lavada, remida em seu sangue. Uma igreja sem mácula, um povo sem mácula. Mas como estamos diante do Senhor? Como está a nossa vida perante a Deus? Se Ele vier agora mesmo, como está as nossas lamparinas? Ali o que me chama a atenção é que Jesus vai dizer: sinagoga de Satanás, desses que dizem ser judeus. A gente vai entender que para montar uma sinagoga deveria ter no mínimo 10 membros, 10 integrantes. Sinagoga vai dizer assembleia de homens, ou casa de reunião para oração, para a explicação das escrituras e para a correção de vida. E tinha que ter no mínimo 10 integrantes, 10 pessoas para se fundar uma sinagoga. A Jesus, na nova aliança, Jesus vai dizer que onde tiver 2 ou 3 em meu nome, estarei eu presente. E o próprio
que sinagoga de Satanás não é sinagoga de Deus, porque é um povo que está pregando a palavra distorcida de Deus, é um povo que está atacando a igreja, atacando o pastor da igreja, atacando a irmandade. Então não é sinagoga de Deus. Deus não está nesse negócio. E quantas das vezes dentro do templo, dentro da igreja, um se levanta para atacar o outro? Quantas das vezes sinagogas de Satanás se levantam dentro do templo para um atacar a vida do outro, para um falar mal da vida do outro, para um fofocar da vida do outro, um para apontar a vida do outro? Enquanto o irmão está com cisco no olho, o que está apontando, atacando, está com uma trave, uma viga no seu olho. Sinagoga de Satanás. Sinagoga de Satanás. O que mais tem acontecido nos dias de hoje é crente contra crente, irmão contra irmão, dentro do templo, que é a sinagoga de Satanás. Mas não tema das coisas que há de acontecer. Está difícil e talvez possa piorar. Não temas das coisas que há de acontecer, porque tereis tribulação de 10 dias. Um imperador chamado Diocleciano, ele vai perseguir por 10 anos a igreja, uma perseguição ferrenha. E a Bíblia fala 10 dias, mas um dia para Deus é como 1000 anos, 1000 anos como um dia. Vai perseguir a igreja de uma maneira implacável. Mas a igreja ela foi paralisada, a igreja ela morreu, ela continuou. E até que ele venha, iremos passar por tribulações, até que ele venha, iremos passar por momentos difíceis, mas vale a pena ser fiel. Olha a mensagem central desse texto, dessa passagem, a cara da Esmina. Suporta as perseguições, suporta as tribulações, porque vale a pena ser fiel. Não é se você ser fiel, não vai ter tribulação, não, vai ter tribulação. No livro de Mateus, capítulo 10, verso 22, vai dizer: sereis odiados por todos, por causa do meu nome, mas ser fiel até o fim, serás salvo. Sereis fiel até o fim e sereis salvo. Sabe por quê? Vale a pena ser fiel. Vale a pena suportar as paixões, os vícios, a vontade da carne, as perseguições, as dores, vencer o inimigo. Vale a pena ser fiel. Vale a pena ser fiel. E suportar tudo que você está suportando. A dor, a perda, a perseguição, a aflição. Suportar a síndrome do pânico, a depressão, suportar o câncer. Vale a pena todo esse processo. Vale a pena todo esse processo. E uma coisa que existia em Esmina eram jogos atléticos. Havia jogos atléticos em Esmina, onde Jesus fala: se ser fiel até o fim, dá-te-ei a coroa da vitória. Porque quando o campeão vencia, tinha os louros da vitória e era coroado com os louros da vitória. Então aquele povo estava entendendo a mensagem de Jesus. Aqui no Brasil seria se falasse de futebol, mas lá não, lá era jogos atléticos. Então aquele povo está entendendo a mensagem. Dar-te-ei a coroa da vitória, e não sofrerá o dano da segunda morte. Já vou encerrar a mensagem. E não sofrerá, no verso 11, aquele que tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Aquele que vencer não será ferido pela segunda morte.
E bem sabemos que tanto cristão, tanto incrédulos como os crentes vai passar pelo processo da morte, morre a morte física. Mas o inimigo ele pode até tocar no teu corpo físico, mas a tua vida espiritual ele pode até tocar no teu corpo físico, causar dano no teu corpo físico, como causou dano no corpo de Jó, com aquela chaga, aquela enfermidade, mas na tua vida espiritual, no teu espírito, ele não pode tocar. Então bem sabemos que tanto quem é cristão, quem não é cristão, vai passar pela morte física, sofre a morte física, mas e a segunda morte? Sabemos também que todos serão ressuscitados no fim. Uns serão ressuscitados para a vida eterna e outros serão ressuscitados para uma eterna separação de Deus. Olha o dano da segunda morte. Então a segunda morte é pior do que a primeira morte, porque a segunda morte é a eterna separação de Deus. E a Bíblia vai dizer que ali haverá choro e ranger de dentes. Você sabe aonde é o lugar aonde se mais adora a Deus? É no céu. É o lugar onde se mais adora a Deus é no céu. O lugar onde mais se ora a Deus é na terra. Agora o lugar onde mais clama a Deus é no inferno. Pois ali haverá choro e ranger de dentes. É o lugar onde mais se tem clamor é no inferno. Mas ali não será atendido o clamor de ninguém. Aí a segunda morte não haverá resposta para o clamor. No céu aonde os querubins, os anjos mais se adoram a Deus, pastor. Na terra onde mais a oração, onde eu e você oramos, clamamos a Deus, falamos com Deus. Lembra da passagem do rico e Lázaro? Aonde aquele rico é lançado no ar, se tem a oportunidade de falar com o pai Abraão, deixa-me ir falar com meus parentes. Eles teve Moisés, os profetas, e não ouviram, vai ouvir mortos. Aonde mais tem clamor, mas ali o clamor não será mais atendido. Não haverá resposta para o clamor daqueles que forem lançados ali na segunda morte. Então vale a pena ser fiel. Vale a pena você suportar tudo que você tem suportado, suportar tudo que você está enfrentando, suportando. Vale a pena ser fiel. E receberemos a coroa da vida eterna. Estaremos juntos com Deus, eternamente com Deus. A ressurreição para aqueles que morreram em Cristo está lado a lado com Cristo. Isso é muito sério, irmãos. Muitas das vezes a gente vê pessoas que se dizem cristãos, não largam os maus hábitos, não largam os maus costumes, fala que serve a Deus, fala que é crente, mas não larga os maus costumes, não larga as má práticas. Jesus está voltando. E olha o que a palavra diz nessa noite: aquele que tem ouvido, ouça. É ouça o que o pregador está falando. Ouça o que o Espírito está falando nessa noite. Ouça o que o Espírito está falando nessa noite. Não a carne, mas sim o que o Espírito Santo está falando nessa noite. Glória a Deus! Tem vezes, eu costumo dizer, tem vezes que você estuda, jejuma, se consagra, você vem, prega aquela mensagem simples, não sai como você queria, mas tem dia que você desce daqui com a certeza de Deus. Você sai daqui com a convicção de Deus. Aleluia, Deus! Não sei se você tem pegado a mensagem, Aleluia, Deus! mas Deus está falando. Glória! Ouça o que o Espírito Obrigado, quer dizer nessa
pena ser fiel. Ei, Deus, sempre, meu Pai. Vale a pena você suportar tudo que você está suportando. Se coloque sobre seus pés nessa noite. Aleluia. Glória a Deus. Aqui encerra a mensagem. Vale a pena ser fiel. Volta-te ao primeiro amor, como a igreja. Que você não está mais vivendo o primeiro amor.